Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, queridos visitantes, queridos internautas, a festa da Cátedra de São Pedro. Cátedra quer dizer cadeira, base, lugar onde a pessoa se assenta com uma responsabilidade grande. Nós encontramos cátedras nas catedrais. Por exemplo, nós temos na nossa Arquidiocese de Mariana a cátedra onde o bispo ocupa aquele espaço, ocupa aquela cadeira que governa toda a diocese ou arquidiocese ou a região a ele confiada. Nós celebramos no dia de hoje, desde o século IV, a festa da Cátedra de São Pedro, quando ouvimos no Evangelho de hoje Jesus confiando em Pedro uma missão, não a missão com a autoridade de prejudicar, de abusar da autoridade contra os outros, mas a autoridade do serviço, da disponibilidade. Nós, sacerdotes, os bispos, somos servidores de Jesus Cristo, somos responsáveis em propagar o Evangelho, em propagar a Boa Nova. E Jesus, quando confia em Pedro a responsabilidade de ser chefe da igreja, ele diz sobre ti, Pedro: eu edificarei a minha igreja. O Papa é o representante principal. O Papa é o primeiro representante de Pedro e os bispos, os padres, somos servidores daquele que está à nossa frente, indicando-nos como trabalhar e como abraçar a causa do reino neste mundo. E nós aprendemos e nós sabemos sobre as orientações da Igreja. Quando vem do Santo Padre, quando vem do Papa, é para toda a Igreja. E nele, em Pedro, Jesus confiou uma autoridade. É o magistério da Igreja, são as orientações que o Papa sempre nos apresenta. Para quê? Para a gente sentir como Pedro, com uma responsabilidade de servir e trabalhar para que o reino de Jesus Cristo aconteça.
Por exemplo, o Papa Francisco, neste final de semana, que nós refletimos sobre as tentações de Jesus, ele nos orientou: não se deixem conduzir pelo demônio. Então, este conselho é o próprio Jesus Cristo confiando a Pedro e colocando essa responsabilidade no Papa Francisco, outro Pedro, para que a igreja toda conheça que nos caminhos do mal nós não vamos edificar igreja nenhuma, mas nos caminhos do bem nós edificaremos sim a igreja de Jesus Cristo, praticando, obedecendo, vivendo e conhecendo cada dia mais as maravilhas do reino de Deus. Tudo aquilo que Jesus nos ensinou, tudo aquilo que nós sabemos, todas aquelas atividades, aqueles conselhos que o Papa sempre tem para nos trazer, orientações como chefe, como representante, como outro Pedro, como aquele que Jesus, quando confiou a responsabilidade de chefe da igreja, vive e faz acontecer toda a certeza do reino, que não pode ser um reino passivo, mas um reino dinâmico, um reino ativo, um reino onde há muita edificação, muita atividade, para que quanto mais nós exercermos, quanto mais nós vivermos, quanto mais nós agirmos em nome da igreja e como igrejas, mais nós vamos firmando os nossos passos naquilo que nós sabemos, que nós aprendemos e que precisamos cada vez mais espalhar, levar para a frente numa atitude de serviço. Vamos hoje, nesse dia, colocar as nossas orações nas intenções do Santo Padre, o Papa, ele que é o representante, ele que está assentado na cátedra de São Pedro, ele que vem sempre nos conduzindo ao caminho do bem, ao caminho da virtude, mesmo com tantos obstáculos, mas a fidelidade de suas orientações, a fidelidade de seus ensinamentos são para nós lições de vida. E essas lições que nós precisamos abrir o coração para que as acolhendo, mas nós vamos nos sentindo firmes na fé, crescentes na fé e como Pedro poder dizer a Jesus quem é Ele para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.